Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência. Chegamos à parte 4 desta série das adulterações e contradições do livro Bíblia. E nessa parte 4 será apresentado para vocês uma breve apresentação de algumas contradições, adulterações principalmente no livro Bíblia, tá? Não vou colocar todas elas, porque se fosse colocar todas as adulterações do livro Bíblia, eu teria que fazer mais ou menos umas 50 mil horas de gravação, né? Pois normalmente o que dizem aí são mais de 40 mil adulterações realizadas no livro Bíblia, dependendo da tradução da Bíblia que você tiver. Você pode encontrar mais ou menos, né? Mas enfim, elas contêm as adulterações, né? Eu vou apresentar para vocês aí algumas delas. Então, o que será apresentado para vocês aqui são algumas das contradições do Antigo Testamento e também do Novo. Com qual objetivo? Para que os crentes, os cristãos, comecem a refletir um pouquinho naquilo que acreditam, e pararem de ficar defendendo uma coisa que não sabem se é verdade ou não. Comecem a investigar os textos, e supostamente, automaticamente, vai vir os tradutores de Bíblia, vão tomar vergonha na cara e vão fazer as supostas possíveis correções no livro Bíblia. Existem Bíblias boas ainda no mercado, não no mercado gospel. No mercado gospel você encontrará Bíblias adulteradas, mas com uma boa pesquisa você consegue encontrar Bíblias decentes, Mas para chegar a uma Bíblia perfeita 100% vai demorar séculos e mais séculos para o povo tomar vergonha na cara e finalmente ter em mãos uma tradução decente, Porque o que temos aí no mercado gospel, em termos de bíblias de estudo do meio cristão, é puro lixo. É puro lixo. Os caras estão com interesse de vender Bíblia, vender comentário de nota de rodapé. Mas é cada tradução, gente, tradução de porco, tradução de favelado, de porco. Os caras não estão nem aí para a tradução da Bíblia, eles estão vendendo comentário. Então, nesse vídeo será apresentado os textos adulterados e as possíveis correções que deveria existir, correto? Deixando tudo bem explicadinho, nos mínimos detalhes, correto? Somente algumas contradições e adulterações, não vou colocar tudo, Mas antes da gente iniciar nossa investigação, eu vou lhe convidar, você que não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário, aumente o som, coloque os seus fones de ouvido, pegue a sua melhor Bíblia de estudo e acompanhe esta investigação comigo e solta a vinhetinha. Bem, antes da gente começar aqui a nossa análise das contradições e adulterações do livro Bíblia cristão, o que eu vou apresentar para vocês aqui são algumas delas, Existem mais de 40, 50 mil ocorrências, Então não dá para colocar tudo aqui no canal do YouTube, Dá para fazer mais de 10 mil horas de gravação só apontando contradições e adulterações do livro Bíblia cristão, Então resolvi aqui, nós vamos analisar aqui um documento, onde é citado, é apontado essas supostas contradições e adulterações, mas até que parece, esse documento, parece que é uma forma de judaísmo messiânico, que é baseado esses tipos de estudos aqui,
Mas independente se for de judaísmo messiânico ou não, o que importa é as contradições e adulterações que são apontadas por este movimento aqui, né? Então vamos dar um zoom aqui especial no documento, lembrando que ele não está em ordem cronológica, né? Vai ter alguns erros aí, mas vamos tentar ler aqui. Eles afirmam, primeiro erro, os manuscritos mais velhos são gregos. Resposta: para falar a verdade, as nossas cópias mais velhas do livro de Mateus estão no hebraico, o único livro do Novo Testamento que nós temos em hebraico, e a sua datação é antes da Idade Média. E é verdade que a mais velha cópia dos livros do Novo Testamento em hebraico data antes do 4º século depois de Cristo. Para começar, precisamos entender que a descoberta do rolo do Mar Morto em 1947 é, de fato, a mais antiga do Tanar, o Velho Testamento, e ele data muito antes da Idade Média. Contudo, a nossa cópia mais velha do Tanar é oriunda da cópia grega da Septuaginta, que veio a nós no 4º século. Entretanto, ninguém argumentaria neste ponto que os originais do Tanar vieram do grego, como sendo o idioma original do Tanar, mas sim do hebraico. Porém, desde que as cópias do Mar Morto foram encontradas, a nossa tradução do Tanar continua a mesma, da Septuaginta, do 4º século. Outro exemplo, a nossa mais velha cópia do livro de Esther em hebraico veio da Idade Média. E, no entanto, até pouco tempo atrás, a cópia do hebraico mais antiga que possuímos datava na Idade Média, sendo que a cópia mais antiga de Esther no grego data do século IV. Entretanto, ninguém duvida que o idioma original foi o hebraico e não o grego. Então nota-se claramente aqui que não é uma forma de judaísmo ortodoxo esse estudo, né? Dá a entender que é uma coisa meio que cristã judaica, né? Ou judaísmo messiânico, porque aqui utiliza-se de algumas palavras, né? Como Tanar, Torá, etc, né? Mas o que importa é o estudo em si, né? Se é verdade isso aqui que ele fala aqui nesse começo aqui ou não, é já outra história. Vamos lá. O tempo da composição do livro de Esther, uma das mais velhas cópias hebraicas, foi por volta de 1500 anos, sendo o mesmo lapso de tempo na composição do livro de Mateus, um dos mais velhos livros hebraicos. O fato de que a cópia deste livro tem um lapso de tempo de 1500 anos não anula a originalidade hebraica do livro de Esther. Embora não houvesse papiros hebraicos do livro de Mateus encontrados entre os cristãos modernos, outros livros como Isaías ou qualquer outro papiro hebraico do Velho Testamento também não foram encontrados entre eles. Isaías é o único papiro hebraico encontrado entre os fragmentos do Mar Morto do Tanar, e não estava entre os livros descobertos entre os papiros dos cristãos atuais. Como poderíamos supor que o livro de Mateus ou qualquer outro livro hebraico ou aramaico do Novo Testamento foi mais preservado do que o Tanar, ou seja, o livro do Velho Testamento? Interessante é que encontraram os fragmentos do Novo Testamento e nada encontraram do Velho Testamento, porém somente o Novo. E isto não significa que o Velho Testamento foi escrito em hebraico, como todos sabemos que de fato o foi. O fato de não encontrarmos fragmentos da primeira aliança em hebraico ou aramaico entre eles não é a prova suficiente para afirmarmos se foi ou não escrito por este ou aquele idioma, mas o contrário também não é totalmente explorado pelos que afirmam ser em grego. O mais velho papiro grego que temos conhecido do Novo Testamento é o papiro P52, que são fragmentos de alguns versos do livro de João, o Yohanan. O estilo e a maneira desses versos suportam a maneira expressiva dos velhos textos siríacos, aramaicos, ou seja, o estilo destes versos suporta a versão que são oriundas do aramaico.
A nossa cópia mais antiga do Novo Testamento grego data quarto século e é também a mesma idade da mais velha cópia dos manuscritos aramaicos do Novo Testamento. Os originais em hebraico e aramaico do Novo Testamento jamais poderão ser desconsiderados ou refutados pelo fato de existir o fragmento de papiros gregos que pré-datam da mesma época e data igual ao hebraico e aramaico. E aqui embaixo temos aqui o segundo erro. As citações gregas do Novo Testamento são as da Septuaginta, Velho Testamento. Aí vem a resposta. Outro exemplo forte da origem semita do Novo Testamento são as estruturas poéticas presentes nos textos bíblicos. Alguns textos evidenciam nitidamente poesias e trocadilhos. Um exemplo interessante de trocadilhos é o de Atos capítulo 9, verso 33 ao 34. Nesse texto, um homem chamado Anéias é curado. Ora, Anéias vem da raiz do aramaico aná, que quer dizer afligido. Quando Pedro fala com ele, não repete o nome, porém diz, homem aflito. Yeshua Hamashia te cura. Esse trocadilho é completamente comum no grego, que traduz ambas as ocasiões com o nome do homem em questão. Todavia, Anéas não era um nome, mas uma expressão, homem aflito, e Yeshua te cura. Outra prova do Novo Testamento hebraico e aramaico é que alguns textos gregos possuem erros teológicos sérios, que resultam na tradução errada do aramaico. É como se o tradutor não tivesse pleno domínio da língua. Isso é comum acontecer, né, gente? Como, por exemplo, no Evangelho podemos citar. Primeiro, no Evangelho encontramos uma menção de Simão, o leproso. Aí temos um ponto de interrogação. Leproso? No texto grego de Mateus, capítulo 26, verso 6 e Marcos, capítulo 14, verso 3. O problema é que seria impossível um leproso viver dentro da cidade de Ania, conhecido como Betânia. A explicação está no aramaico. As palavras que indicam leproso e fabricante de jarros são semelhantes no aramaico. Garba, igual a leproso, e gabara, oleiro, fabricante de vasos. Uma vez que o aramaico é escrito sem vogais, as duas palavras estão escritas de forma idêntica. Observe que logo na sequência tem uma mulher trazendo um jarro. Conclusão, Simão é fabricante de jarros e não leproso. Então, se na sua Bíblia estiver lá, no caso aqui do Simão, né? Simão leproso, saiba que está adulterado. No caso, a pessoa aqui é um fabricante de jarros e não um leproso. 2. O livro de Atos, capítulo 8, verso 27, fala da história de Felipe e um eunuco. Ora, o problema é que o eunuco está a caminho de Jerusalém para adorar, ou seja, estava indo ao templo. Ora, um eunuco não só seria aceito como prosélito entre os judeus, como jamais seria permitido entrar no templo. E agora, a resposta está no aramaico. A palavra usada para eunuco é a mesma usada como crente em Elohim no aramaico. Nós estamos aqui gravando a parte dessa setinha aqui, ó. Acompanha essa setinha aqui, ó. Mahaina. Aí deve ser essa pronúncia aqui, é Mahaimna. Ou seja, né? Ou seja, o eunuco em questão não era um eunuco, mas sim um crente que temia ao Senhor de Israel. 3. Algumas frases no Novo Testamento no grego chegam a ser cômicas, de tão estranhas. No aramaico não vemos tal confusão. Você já tentou passar um camelo por um fundo de uma agulha? Pois é, no furo da tradução. Mateus 19, 24, Marcos 10, 25 e Lucas 18, 25. A palavra em questão no aramaico é gamla, da forma como ela é escrita sem vogais, pois o aramaico não possui vogal. Pode tanto indicar camelo como corda. A última opção, obviamente, é que está claramente correta.
o escritor, ou seja, o apóstolo escritor, estava se referindo à corda ao escrever em aramaico. 4. Outro exemplo. Você já salgou alguma coisa com fogo? Pois é, parece que nosso tradutor para o grego fez uma grande confusão em Marcos 9,49. No grego fala em salgar com fogo. O problema é simples, a palavra é usada para salgar, também poderá ser usada para como pulverizar, no sentido de destruir. O interessante aqui é que parece que o tradutor estava cansado ou cochilando, pois ele foi influenciado pelo texto seguinte sobre o sal da terra. Contudo, nada de relação com essa frase. 5. Além disso, outro erro que não aparece no aramaico é o fato de que Mateus 27:9 cita Zacarias 11:12 e 13, mas diz que o texto é de Jeremias. Que furo de tradução! O aramaico apenas diz, assim diz o profeta, sem citar nomes. 6. Em Marcos capítulo 2, verso 26, o grego cita Abiatar como sendo o sumo sacerdote nos tempos do rei Davi. Contudo, em 1 Samuel capítulo 21, verso 1 e 22, verso 20, dizem que Aimeleque, pai de Abiatar, é quem era o sumo sacerdote, azar e furo de quem traduziu para o grego, pois o aramaico não contém esse problema. 7. Um grande erro histórico que há nos manuscritos em grego é o chamar de mar em alguns lagos de Israel, como o de Galilo, conhecido popularmente como Mar da Galileia. Este erro é motivo de piada entre os incrédulos que questionam uma possível falta de conhecimento de geografia da parte do Senhor. Isso no aramaico não acontece, pois a palavra Yamá pode ser usada tanto para mares como para lagos, ou grande porção de águas, tais como o lago de Galilo em questão.